ele mandou destruir a casa dele e pôr fogo na casa dele. Incendiou as casas. O incêndio cresceu naquele tempo de acordo com o governo e pegou muitas casas que não eram dos hereges. Então houve muito protesto, tá claro? Porque era uma coisa imprudente. Ele logo começou a dar suspeita, porque quando uma vez o imperador foi à Catedral de Constantinopla, ele fez uma saudação ao imperador, tá claro? E na saudação, ele começou a dizer o seguinte, que se o imperador deixasse que ele o ajudasse, ele liquidaria todas as heresias, ele sozinho. E que se o imperador deixasse na história ajudar, ele venceria os persas com toda facilidade. Então se achou que aquilo era uma grande novidade, porque ele estava fazendo parecia candidato a presidente da República. Vote em mim que eu resolvo todos os problemas. Eu liquido os hereges e faço vencer os persas. Então alguns começaram a duvidar da humildade dele, porque ele tinha uma fama de humildade, de penitente, de santo muito grande. Tá claro? Pouco a pouco, ele começou a mostrar, pôr as mangas de fora. Um dia veio um padre, tá certo? Isso foi mais ou menos 427, veio um padre na catedral e fez um sermão defendendo a doutrina de Cristo é Deus e homem, que Nossa Senhora é mãe de Deus. Naquele tempo era costume o bispo, estando presente, quando alguém fazia um sermão, o bispo depois fazia um comentário. Então, depois que o padre falou, ele tomou a palavra, o Nestório, e começou a fazer crítica ao que tinha dito fulano. Que era muito esquisito, porque ele tinha dito que Maria é mãe de Deus. Como é que Deus pode ter mãe? Deus é eterno. Entendeu? Então não podia chamar a Nossa Senhora de mãe de Deus. O povo achou que ele esqueci, sempre disse que a Nossa Senhora é mãe de Deus. Claro que Nossa Senhora é mãe de Deus, mas ela não existiu antes que Deus. Como é que ela pode ser mãe de Deus se ela não existir antes que Deus? Porque Deus é todo um homem. Minha mãe morreu já, chama-se Dona Tosca. Muito bem, morreu. Ela me deu o corpo. Foi ela, meu pai e ela que se uniram e geraram o meu corpo. Não é isso? E a alma? Foi minha mãe que fez, não. Foi Deus que fez. Tá certo? Para gerar uma criança precisa. Marido e mulher de Deus. Marido e mulher não é um corpo. Deus põe a alma. Tá claro? Tudo bem? Deu para entender? Mas eu não digo, Dona Tosca é mãe do meu corpo, não é mãe de Orlando. Isso é louco. Ela sendo mãe do meu corpo é mãe também de minha alma. Ah, mas não foi ela que gerou a alma. Sim, mas é que meu ser só existe do corpo e alma. Assim como toda matéria tem que ter uma forma, por exemplo, essa matéria que está no chão tem forma de pedra. Essa matéria aqui tem forma de plástico. Essa aqui, está aqui dentro. Isso aqui tem forma de ferro. Está claro ou não? Esse aqui tem forma de cimento. Está claro ou não? De sílica. Está claro ou não? Todas as coisas têm uma forma. A forma do homem é alma. Deus não podia me criar, me dar matéria sem uma forma. Isso é um absurdo. Minha mãe gerou a matéria, mas Deus pôs a alma. Mas ela é mãe do todo. Está claro, mãe? Entenderam ou não? A mãe do Vilela é mãe do Vilela inteiro, menos o óculos. Porque o óculos é acrescentado. Menos a minha mãe não é mãe do meu sapato desgraçado. Está entendendo? É óbvio. Mas todo o meu ser, ela é mãe de meu ser. Então não dizemos, é mãe só do corpo. Isso é uma coisa de louco. Está claro? Nós somos filhos dos nossos pais inteiramente, corpo e alma. Assim também, Cristo, unindo-se Deus, Filho de Deus, unindo-se ao corpo de Cristo gerado pela Virgem Maria, está certo ou não? Já por Deus, por ser a Virgem Maria, Maria passa a ser a mãe de Cristo inteiro, corpo e alma, e divindade. Ela é mãe da pessoa de Cristo, que é a segunda pessoa da sua Trindade. Não é mãe de Jesus homem e não é mãe de Deus. É mãe de Jesus homem e não é mãe de Deus. É o que dizia na história. Então ele distinguiu em Jesus dois seres. Um era Jesus homem, que tinha uma pessoa, Jesus Cristo. Outro era o Deus,
que tinha outra pessoa. Então havia em Cristo duas pessoas. Cristo teria sido um homem tão bom, mas tão bom, que Deus ficou junto com ele. Como um espírito baixa no seio da macumba, entendeu? Baixou Cristo no Jesus. Se transformava. Virou Deus, mas não era. Não sei se entendeu. Assim como o diabo pode possuir um animal ou um homem, a divindade possuiu aquele homem Jesus. Mas diz-se entre o homem Jesus e o Cristo que é Deus. Está claro ou não? É o que dizem os padres modernistas hoje. Cristo era um homem tão bom que virou Deus. Por isso eles falam que tem um Cristo da história, que nasceu em Belém, e um Cristo da fé. Isso é condenado por Santo Ildefonso na Encíclica Pascente. Está claro ou não? Não existe o Cristo da história e o Cristo da fé. Então a heresia de Nestório continua hoje. Está claro? É que eles falam dessa maneira para confundir. Exatamente. Também o Nestório. O Nestório, quando falou isso, começou a dar uma encrenca danada. Está claro? E quem fez uma encrenca foi um leigo, chamado, como é o nome dele? Me esqueci agora. Meu Deus do céu. Me esqueci o nome dele. Como se fosse chamasse Nicásio. Era um fulano de Antioquia. Me esqueci agora. Era um rei que se levantou, Eustáquio de Antioquia. Se levantou, na lei, e falou: isso é herético na cara do arcebispo, em público. Deu uma briga colossal. O padre expulsou ele na igreja lá de São Jotão. O bispo botou ele para fora. Vocês estão vendo que a briga que nós temos hoje é velha. É velha. Não tem novidade nenhuma. Então o bispo condenou o Eustáquio lá, dizendo que era leigo, que ele queria ensinar um bispo, que bispo sabe muito. É que nem as discussões que estão tendo lá com o padre. Está dizendo que eu tenho com você, bebê. É que ele é só um leigo. E daí que é um leigo? Está claro? Só porque ele é padre, ele pode falar que Deus não é Deus? Isso aí não. Como é que eu sei? Porque estudei o catecismo. Tem pouca conversa. Está claro? Então, deu uma briga enorme. O Nestório ficou com medo. Então começou a retirar o time de campo. Não, me entenderam mal. Não é isso que eu disse. Isso de fato é Deus. Nossa Senhora é mãe de Jesus e mãe de Deus. Está claro? Mas depois voltava de as coisas erradas. Para ganhar prestígio, ele condenava outros hereges. Mostrando então que era um homem zeloso e bom. Está claro? Bem, no Ocidente, na Europa, tinha aparecido outra heresia enorme, o pelagianismo, que o Papa tinha condenado. Certo? Esses pelagianos fugiram para Constantinopla. E ele então os recebeu muito bem. Porque o urubu gosta de urubu. Sagui, o papagaio como papagaio. Já viu o papagaio da urubu? Se o papagaio sair de passeio do urubu, o chega que ele volta com o meio do papagaio, dizendo que é um urubu, sabe? Isso fala de Sagui. Se o urubu vai passear com o papagaio, quando chega de noite ele volta para o urubu falando papagaiada, só fala para esse deputado. Então, urubu é com urubu, papagaio com papagaio, deputado com ladrão, herege com herege. Então, quando chegaram os hereges lá do Ocidente, o Nestório, essa é do nosso time, tá claro não? Compreenderam não? Se deram muito bem. Mas vamos então discutir. Ele acabou defendendo por escrito, por cartas e escritos, essas teorias. E o grande inimigo dele, seria bom tomar nota, foi São Cirilo de Alexandria. De novo Alexandria, o sucessor de Santo Atanásio, que também era de Alexandria. São Cirilo de Alexandria vai ser o grande defensor de Nossa Senhora como Mãe de Deus. Eu recomendo que vocês leiam, põe no Google, no site Monfort, põe lá Cirilo de Alexandria, ou então Saúl da Lagoinha. Na carta contra Saúl da Lagoinha tem eu pus no final o texto de São Cirilo defendendo a maternidade de Nossa Senhora, a maternidade de Nossa Senhora é Mãe de Cristo, Mãe de Deus,
defendendo enormemente, é um texto muito bonito. Esse aí que falou que reuniu o conselho da Lagoinha, né? Isso, lembra? Está lá no fim, tem... Eu li pro meu cunhado, que é da mesma religião. E o texto São Cirilo, que tem lá na casa contra o Saul, tem o texto São Cirilo, é uma verdadeira oração, uma coisa magnífica. Então São Cirilo começou a escrever, Alexandria começou a escrever contra o canalha do Nestório. Tá claro? E começou a sair uma discussão por escrito. O Nestório, quando viu que estava perdendo, mudava que nem serpente. Não, eu falei bem isso, me entenderam mal. Cristo é Deus, Cristo não é Deus. Variava conforme a temperatura. Está entendendo? Ora Jesus era Deus, ora não era. Malucamente. Mas ele dizia porque ele defendia duas coisas. Jesus era homem e era Deus também. Mas não era uma só pessoa. Estou perguntando, Jesus é homem? Sim. Jesus é Deus? É Deus. Mas é o mesmo não. Professor, mas até hoje tem muitos evangélicos que dizem isso. São muitas igrejas que eles não, Jesus não é Deus. Eles não ficam com eles. Sim, exatamente, porque essa heresia é dentro dos judeus até hoje. Eles mataram Cristo e continuam ensinando. Então, eles faziam um sofisma. Tá claro? Perguntar, Jesus é homem? Sim. Jesus é Deus? Sim. É a mesma pessoa? Não. Jesus é um homem que virou Deus. Era tão bom que Deus desceu do céu e ficou sempre junto com ele, possuindo ele. Mas era outro. Não sei se entenderam. Deus desceu nele no batismo e saiu dele na paixão. Tá claro? Tudo bem, não? Então não tinha uma só pessoa. Então, e a ressurreição? Como é que você explica? Ah, não explica nada. Bem, então, vocês estão compreendendo que interessante? Era difícil pegar, porque ele se esquivava. Que nem hoje se espalha sem vergonha. Tá claro? Eles negam que Cristo seja Deus, mas não vão negar assim. Eles vão dizer que Cristo é homem, que aquilo tudo foi inventado. São lendas que ele fazia milagres. Mas o Jesus verdadeiro era um homem comum. Quase todos eles dizem nos seminários que Cristo foi, pouco a pouco foi vendo que ele não sabia. Ele foi aprendendo as coisas, de repente viram não sabia, eu sou Deus. Não sabia, quer dizer, uma coisa de louco. Entendeu, Felipe? Quer dizer, isso é um absurdo. Cristo sempre soube que era Deus. Sempre soube. Ele tinha inteligência divina, mas não ia saber. Tá claro? Eu briguei com o padre jesuíta sobre isso aí. Claro. O Cristo ia assim e tal, foi evoluído até que descobriu que era Deus. Um absurdo. Bom, isso deu uma briga danada. Então, São Cirilo escreveu 12 maldições. Certo? 12 anatematismos. Quem disser que Jesus não é Deus e homem ao mesmo tempo, numa só pessoa, seja anátema. Quem disser que Nossa Senhora foi só mãe do homem Jesus e não mãe de Deus, seja anátema. Anátema é sinônimo de excomungado? Não, maldição. Mesmo coisa, comunhão e maldição. Então é sinônimo de excomungado? Sim. Quando a pessoa é excomungada, excomungado é anatematizar a mesma coisa. Excomungado está fora da comunhão, está fora da igreja. Não pode comungar, não é mais católico. Ele está amaldiçoado. Se morrer, está amaldiçoado por Deus. Esse livro é mais bispo? É arcebispo de Alexandria, patriarca de Alexandria. Alexandria tem a patriarca, porque São Marcos ensinou lá. Então vamos falar que anátema quer dizer que está excomungado. Aqui é excomungado. Anátema quer dizer maldito, mas quer dizer excomungado. Quem tem autoridade para declarar anátema? O Papa. O Papa. O Papa, o Concílio. Claro. Mas no caso foi um bispo que declarou anátema e depois foi aprovado pelo Papa. Sim, mas ele declarou anátema pelo seguinte, já isso é acreditado. Nós podemos dizer, quem disser que o Espírito Santo não é Deus, seja anátema, seja maldito. Eu também posso dizer. Não tem valor jurídico. Mas quem disser que o Espírito Santo não é Deus, ele pode dizer que está anatematizado. São Paulo fala também. É uma anátema automática. Isso é fato. Certo? É isso o fato. A Noa está anatematizada. Eu também era, não sei, deve ser considerado anátema quem diz que as imagens possuem poder. Né? Tinha uma coisa, também tinha As imagens,
elas podem ter representam os santos, Nossa Senhora, etc. E Deus faça questão de fazer milagres para o universo. Como está o ensino do Evangelho? Nosso Senhor diz no Evangelho, para um cego de nascer: você quer ser curado? Eu quero. Então ele cuspiu no chão, fez barro, passou nos olhos dele. Certo? Ele mandou se lavar na piscina de Siloé. Era um tanque que havia no tempo. Ele se lavou e ficou curado. Porque Cristo cuspiu no chão e fez barro. Barro que quer? Terra. Adão fez o que quer? Cristo não é homem, então Cristo era terra. Mas Cristo era sabedoria de Deus, o Filho. Certo? Sabedoria é que dá sabor à verdade. Certo? Sabor e sabedoria é a mesma raiz. Nós sentimos o sabor das coisas na boca por meio da saliva. A sabedoria de Deus faz a compreender tudo, não é isso? Fazer tudo. Cristo, ele dizia: eu sou a luz do mundo. Aquele cego não via nada. E por isso ele curou com saliva e terra. Saliva é a sabedoria, a natureza divina. Sabedoria divina. A terra é a natureza humana. Junto aos dois, ele passou a terra e saliva dele, nos olhos do cego, ele passou a ver. Mas mandou ele se lavar na piscina, que era um lugar onde fazia milagre. Deus podia fazer um milagre sem mandar lavar assim na piscina, mas ele quis usar a piscina, como ele quer usar a imagem da Nossa Senhora Aparecida para fazer muitos milagres. Não sei se entendeu? Então essas imagens, a imagem da Nossa Senhora Aparecida é de barro, aquilo é barro só. Mas ela é uma imagem da Senhora. E para que os cristãos tenham amor verdadeiro na Senhora, Nossa Senhora faz milagres através daquela imagem de barro, que é só barro. Não é imagem de barro que faz milagre. Mas para que as pessoas amem a Nossa Senhora, representada numa fotografia, elas conseguem fazer imagem com aquela figura de barro. Então, uma vizinha minha tia, isso aconteceu muitos anos, 50, 60 anos atrás. Mais de 70 anos. Uma vizinha minha tia chamada Dona Brasilina. Dona Brasilina é aquelas que moravam em vila, aquelas velhas, fofoqueiras, essa velha estava um dia na estação do norte, lá no Brás. E estava cheio de gente. O que está vindo aqui? É que está chegando um trem do Rio de Janeiro, vai trazer de Aparecida a imagem da Nossa Senhora Aparecida. Ela não era católica, não praticava nada. Era batizada, não praticava nada. Está chegando de trem. Fazia imagem vinha de trem. Naquele tempo não tinha estrada. Não tinha estrada, não tinha adulto. Então, essa mulher estava com uma doença no nariz. O osso estava crescendo, ela quase não podia respirar direito. Um osso que cresce, ainda mais no nariz, imaginou você? Cresce no nariz. Sai de lá, entendeu? Então, se o osso cresce, é câncer. Claro. Ela não sabia disso até. Mas tinha uma coisa no meu nariz que o médico disse que era um osso que estava crescendo. Ela respirava mal. Então eu disse: eu quero ver essa Nossa Aparecida, o mundo fala, quero ver o que é. Afinal chegou a imagem, quando chegou a imagem não andou, né? Saiu da estação, falei: mas uma pretinha. Entendeu? Uma pretinha. Se essa pretinha aí de fato é mãe de Deus, ela poderia me curar meu nariz. E foi embora. Então debochando da pretinha. Entendeu? Chegou em casa, ela sentiu vontade de ela deu um espirro, saiu um pedaço de osso. E foi curada na hora. Se converteu na hora, ficou católica e de volta a Nossa Senhora Aparecida. Não sei se entenderam. E Nossa Senhora, porque ela xingou, quis mostrar para ela que ela ia fazer um milagre. Não sei se entendeu. Ela desprezou Nossa Senhora, Nossa Senhora entendeu. Não sei se que bondade. É claro? Então, a imagem é paga, mas Deus pode querer usar a piscina de Siloé, o barro que ele fez com saliva, ou uma estátua de barro, para mostrar que Deus quer usar meios que não tem poder nenhum para mostrar que ele tem o poder. Não sei se entenderam. Porque como nós temos corpo e alma, estamos vendo como Deus tem esse poder. E por isso ele sempre usa meios materiais.
Para curar o surdo, ele apertou os ouvidos dele, e pôs saliva dele na boca do surdo. E ele começou a falar bem, porque ele adquiriu sabedoria. A saliva que ele sentiu sabor da verdade e sabedoria. Tudo bem? Está até aqui? Muito bem. Então, ele escreveu 12 anatematismos contra o Nestório, dizendo que se alguém disser isso está amaldiçoado, que a doutrina católica ensina isso. Se alguém disser que Nossa Senhora, mãe da pessoa de Cristo, está amaldiçoado. Se alguém disser que Cristo tem 2 pessoas, está amaldiçoado. Fez 12. O Nestório, então, respondeu. Fez 12 anatematismos contra São Cirilo. Está claro? Dizendo que quem disser que Nossa Senhora é Mãe de Deus, está amaldiçoado. Está claro? Amaldiçoando Santo Cirilo de Jerusalém. Santo Cirilo escreveu para o Papa. O Papa era São Celestino. Naquele tempo, os papas eram santos. Eles pensavam só com leite. Então, escreveu para São Celestino. O Papa examinou toda a questão e excomungou os erros do Nestório. E aí convocou, então, um concílio, os erros, certo? Os erros de Nestório. Então, por isso, os erros na nova pessoa. Pode ser. Então, é uma chance de a pessoa se emendar. Entendi. Então, por exemplo, Pio VI excomungou, Pio VII excomungou os erros de Napoleão, mas não pôs o nome. Entendeu? Depois excomungou também, colocou o nome. Tá certo? O Papa? São Celestino I. A condenação do Lameneta não foi assim? Seu nome. É claro. Então, o Papa condenou os erros. E o Papa, então, convocou um concílio, tá certo? Para Éfeso, tá certo? Onde tinha a casa de Nossa Senhora. Em Constantinopla, em toda o Oriente, tinha brigas enormes. Os que eram favoráveis à Nestório, com os que eram favoráveis a São Cirilo. Porque a briga era violentíssima. Porque o povo era muito católico. Tá certo? Então, quando algum padre dizia que Nossa Senhora é Mãe de Deus, o povo ficava uma fera. Porque o povo não tolerava isso. Tá certo? Então, a corrupção está mais no clero no tempo. O povo era bem católico. Os padres estavam contaminados pelas filosofias erradas que nem hoje. Então, o Papa convocou o concílio para Éfeso e nomeou presidente do concílio, representante do Papa, São Cirilo. Está entendendo? Uma visão da história. Vai lá, que você vai apanhar. Então na história eu não queria ir lá. Não vou lá. Tem medo de apanhar. Eles não queriam. Vem cá, história, vou lá. Eu não queria ir. Tinha medo de ser condenado. O Papa nomeou 3 legados. O principal era São Cirilo de Alexandria. O Nestório começou a dar desculpa. Que não tinha muitos compromissos, etc. E o imperador do Oriente também era favorável a ele. Tá certo? Ele tinha muitos padres que eram favoráveis a ele. Começaram então a defendê-lo contra o concílio. Certo? Afinal, o concílio se reuniu e o Nestório foi lá. Certo? Foi lá e o primeiro dia de reunião já foi um bate-boca violentíssimo. O Nestório perdeu. E todo o concílio ficou contra ele. Então, pegaram os textos dele, cartas dele, que ele tinha mandado para muitos bispos da Ásia, trouxeram, pegaram livros dele, e pegaram muitos testemunhos que vieram de Constantinopla. Eu ouvi, tem que jurar sobre os evangelhos, eu ouvi dizer que Nossa Senhora é a Mãe de Deus, que Cristo tem 2 pessoas. Tá certo? A pessoa de Jesus, que é a pessoa humana, e o Cristo, que é a pessoa divina. São 2 pessoas, negando isso. Chama-se isso aqui a união da divina e humana, união hipostática. Hipóstase em inglês é de pessoa. Tá? Em Cristo só tem uma hipóstase, uma só pessoa. A segunda pessoa da divindade é o Filho. Claro? Então uma discussão enorme. O Nestório acabou perdendo a discussão porque ele tinha muitas provas contra. Textos, cartas, livros e testemunhas. Então ele foi condenado. E foi proclamada Nossa Senhora Theotokos, quer dizer, Mãe de Deus.
Quando se proclamou que ela era mãe de Deus, em Éfeso, onde Nossa Senhora tinha vivido, o povo era muito favorável a Nossa Senhora, foi uma festa tremenda. Até hoje se comemora essa festa. É claro que o povo todo cantava a mãe de Deus, Theotokos. É claro, o povo todo vibrando com a proclamação do dogma que Nossa Senhora é mãe de Deus. É claro. Mas já era, a igreja reconhecia, né? Reconhecia, porque a igreja nunca condena um erro antes de ele ser expresso. Porque eu vi um círculo protestante familiar da igreja, eles falam, não, Nossa Senhora só virou mãe de Deus em... Isso é uma bobagem. Já era, né? Isso é uma bobagem, é como um professor de matemática. O professor de matemática ensina álgebra, ensina geometria. Tá claro? Ele tem todas as regras, ele ensina aquilo. Agora um fulano faz 3 vezes 5 é 429. O professor não conhece, ele pode ser um X. Mas ele só marca esse X quando aparece essa besteira. Ele não vai começar, olha, vou ensinar uma coisa para vocês, 3 vezes 5 não é 429. Não fica bem, quando alguém diz essa besteira, ele põe o X. A igreja só diz o que ela sempre acreditou quando alguém diz a besteira. Entendeu? Não? Porque não tem cabimento eu começar a condenar todos os erros possíveis. São infinitos, não dá. E só no 315, quantos erros tem? Pode ser 429, 430, 431,7. E o quadrado dividido por 365. Você pode mentir de qualquer jeito. Aí a gente só ensina o certo. Quando alguém diz errado, a gente marca o erro. Assim a igreja só ensina o certo. Quando um herege nega o que ela sempre ensinou, não, peraí, está errado. Sempre ensinei isso. Então proclama. O Evangelho começa a confundir nessa hora, que ele pega isso, que é o que o senhor está falando, né? Só condenou quando apareceu o erro. Aí pega as outras coisas, quando a igreja anunciou o purgatório, outros dogmas, sempre começa o purgatório. Sempre, o que os primeiros cristãos, discípulos de São Pedro de São Paulo, mostra que estava no Evangelho. Então no Evangelho está dito que não sairá de lá até pagar a última moeda, último centavo, alguns pecados, e no inferno, ficará eternamente no inferno. Então tem 2 castigos, no inferno que é eterno e o outro que você paga até a última moeda e depois sai, no purgatório. Está no Evangelho. Todas as coisas que nós dizemos estão no Evangelho e na tradição. Bom, então ele foi condenado. Foi condenado, mas partiu para Constantinopla e foi falar com o imperador. O imperador deu razão a ele. O imperador Teodósio deu razão a ele. E ele então convocou um outro concílio para excomungar São Cirilo. Claro, esse concílio era formado por 4 ou 5 padres dele. Está claro, não era concílio coisíssima nenhuma. Na casa dele com a sogra. A sogra presidente. Não sei se viram, foi um conciliábulo. Então o Papa condenou o conciliábulo que ele montou lá em Constantinopla e o imperador estava do lado dele. Então mandaram, os de Éfeso, mandaram uma porção de emissários com os textos, os documentos, e o imperador aí ficou convencido. Então o imperador condenou na história. Tá claro? Foi mandar tudo para Roma, o Papa voltou a condenar na história. Depôs na história de arcebispo e nomeou outro arcebispo. Tá claro? Então o Nersoli foi liquidado, e ele foi então embora para o Oriente e acabou a heresia dele. Mas acabou ele com o poder. Mas a heresia não, falei mal. A heresia tem até hoje. Então na Índia, na Pérsia, na Armênia, está cheio de nestorianos. Que continuam dizendo que Maria Santíssima não é mãe de Deus. E que em Cristo tem duas pessoas. Aqui em São Paulo também tem. Tem nestorianos? Não, tem. Só que falar. Eles não se chamam assim. Mas eles estão ligados à igreja ortodoxa. Mas são separados também. É uma igreja particular. Eles são chamados de nestorianos. Nestorianos. Tem na Índia, na Armênia, tá certo? No todo o Oriente tem. Aqui no Ocidente acho que não tem mais. Mas um grupo pequeno. Claro. Tu bem até aqui, não? Quando acaba com isso, vai começar outro. Esse outro chama-se Eutíquis. Esse Eutíquis é entender um monge. Então o que ele vai dizer? Cristo é Deus, sem dúvida. Nossa Senhora é mãe de Deus. Só que Cristo não é homem. Ele não tinha corpo. Ele tinha uma aparência de corpo. Deus.
corpo dele é um fantasma. Tá certo? O pessoal via o corpo dele, via ele comer, ele andar, tá certo? Mas era tudo uma virtual. Era tudo virtual, imagem de televisão. Não havia corpo de Cristo. Portanto, ele não nasceu de Maria. Claro, não tinha corpo. Ele não morreu na cruz, não tinha corpo. Pregar na cruz lá um fantasma, tá claro? Os pregos eram uma facilidade. Era um vapor que tinha lá. E o sangue que caiu? Era tudo visual. Virtual também. Tá entendendo? Isso aí deu um trabalhão. Mas deu um trabalhão para o que fizeram. Tem até hoje. Essa heresia de Deus chama-se doquetismo. Porque doketos, significa em grego aparência. Então Cristo tinha uma aparência de ser humano, mas não era. Era Deus, sem dúvida. Nossa Senhora é mãe de Deus, mas não de um homem. Não sei se entendeu? Então, na história, negava a Deus, afirmava o homem. Está claro? Marinho também. Deus afirma a Deus, nega o homem. Está claro? O que eles negam sempre é a junção das duas coisas. Nos diz na oração que Maria Santíssima, permitindo que no seio dela se encarnasse Jesus Cristo, unindo a natureza divina e humana, lhe cuidou toda a heresia. Porque só tem duas heresias, o panteísmo e a gnose. O panteísmo diz que só existe a matéria, então não existe isso. A gnose nega a matéria, então Cristo é Deus, mas não é homem. Então Nossa Senhora condena o panteísmo porque Cristo não é Deus, é um espírito. E condena a gnose, Cristo tem corpo. Claro? A Igreja Católica une as duas coisas, o espírito e a matéria, o corpo e a alma. Pois todo sacramento é uma coisa espiritual ligada a uma coisa material. O batismo apaga o pecado original e é feito com água. O crisma torna sólido de Cristo, dá graça, é só de Cristo. Mas é feito com óleo. É claro? A comunhão, que apresenta Jesus Cristo, mas é feito com pão e vinho. É claro? Então todos os sacramentos têm que ter matéria e graça. Tem algo de material e algo de divino. Está claro? Tudo bem? Porque Cristo é Deus e homem e nós temos corpo e alma. Tudo bem daqui? Mas o eu que vou deixar para outra aula, tá bom? O Nestor foi condenado no final aqui. Foi condenado em 431. 431. Tá certo? Aí vem, começa o Eutiques. Depois vai ter vários outros. Mas eu vou dar o Eutiques e depois vou dar como não teve o Maomé. Não, para nos divertir. Não, Maomé é divertidíssimo. É uma piada aqui. O pessoal dá muita ligado aos judeus. Ligado aos judeus, claro. Você nunca viu minha aula de Maomé? Ah, é divertido. É sensacional. Fala mal da Cadinha até fechei. Porque Cadinha foi a Maomé. Foi a primeira de casamento. Ela tinha 40 anos e ele tinha 25. Ela tinha 3 maridos. O primeiro ela matou, o segundo mandou embora que era puro, Maomé era o terceiro. Isso é mais burro. Não, eu tivesse. Era perigosa. Tudo bem? Depois eu comecei a ler o site da Montfort. Comecei a reparar umas coisas. Tem alguma influência modernista nas igrejas novas? Eu digo da arquitetura. Claro. Eu vejo a igreja de São Judas Tadeu, a igreja não tem nada em volta. Não, a igreja é modernista completa. Então tem modernismo na arte e o modernismo na teologia é a mesma coisa. Sim, mas essa coisa assim, a gente conversa e fala aí, a influência protestante na missa, então também Tem também na arquitetura. Claro. Toda a arte é cheia de filosofia. O que eu te chamei? Chamei. Eu posso chamar você, chama de, pode sentar lá. Eu posso chamar de Ricardo, eu posso. Ricardo, vem cá, eu posso fazer assim. Ricardo, vem cá e fica quieto. Você vem e fica quieto. Nós temos duas maneiras de falar. Uma é com sons, outra é com gestos. Se eu faço assim. Se eu dou risada, eu devolvo o acontece. Então, nós podemos falar por sinais ou podemos falar por palavras. Deus também. Claro? Então, a sua pergunta, como é que era? Eu acabei esquecendo. Então, eu posso falar do modernismo explicando, eu posso mostrar o modernismo pintando. Então, por exemplo, como seria um arianismo na arte?
Aí eu dizia, Cristo era homem, não era Deus. Então ia fazer uma figura de Jesus totalmente humana. Totalmente humana. Está entendendo? Então, pois posso mostrar uma figura de Mantegna, que é um pintor do Renascimento. Tem Cristo morto, é um horror. Um horror. Porque é só carne. Uma coisa horrorosa. Agora, outro que diz, ou eu que diz, Cristo é só divino, não tem corpo. Pega as figuras do simbolismo, as pinturas simbolistas, as pinturas do Nazareno, os pré-nazarenitas, é um Cristo fantasmagórico. É um Cristo para ser um fantasma. Tá certo? Uma aparição dela, mas não é mais Cristo de carne e osso. A Aleijadinho também é esquisito, né? O Aleijadinho tem coisas esquisitas, porque ele fazia propósito. Então os pés dele são sempre assim, né? Os pés da gente, o resto. Não. Os pés da gente são assim. Aqui tem o pé, que pé é esse? Esquerdo ou direito? Esse aqui é o pé esquerdo. Esquerdo, certo? O Aleijadinho pôs isso aqui do lado direito e o outro. O corpo da gente é vertical. O Aleijadinho faz aqui a cabeça, aqui vem a cintura e aqui vem as pernas. As pernas estão na frente. Isso é proposital. Proposital. Mas ele queria muito maçonaria e tal. Ele era maçom, sim. Era uma coisa maneirista que tinha? Ele não se sentia por causa das deformações dele, realmente. Não sei porquê, mas ele fazia essas coisas de propósito. Por exemplo, ele tem uma estátua lá na Matriz de Antônio Dias, que você olha de um lado é Joana d'Arc, olhando do outro é São Luís da França. Do lado de cá é Santa Joana d'Arc, quer dizer, homem e mulher. O homem masculino e feminino, indicando que é gnóstico. Então, a gente pode expressar uma filosofia com indivíduos ou com figuras. Certo? Tudo bem? A música também expressa ideias. Então, as músicas modernas são ideias. Quando o senhor falou que Nestor recebeu os pelagianos vindos da Europa, ele tinha conhecimento do erro dos pelagianos? Sim. Negava a mesma coisa? Não, que ele? os pelagianos têm outro erro. Os pelagianos dizem que não precisa da graça. O homem sozinho pode se salvar. E o senhor diz o contrário, sem mim nada pode fazer. Porque quando Pelágio ele foi levado do concílio, ele também se esquivava. Todo herege faz isso. Todo herege se esquiva. O Vaticano II, por isso é todo cheio de existe e não existe. Né? Ele tinha algum vínculo com os donatistas ou não? O Pelágio tinha relações sim, com os donatistas.